E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que irá transformar a forma como você aprende programação ou qualquer outro assunto. Essa ferramenta ela se chama Notebook LM e ela é uma ferramenta criada pelo Google. A melhor descrição que eu posso dar para essa ferramenta é para vocês imaginarem o Google Keep, que é aquele aplicativo de anotações simples e fácil de utilizar do Google. O Notebook LM é como se fosse o Google Keep, simples de usar, só que com superpoderes da IA. Essa seria a melhor descrição que eu posso dar para vocês. Então o Notebook LM é um aplicativo de anotações que utiliza IA para te ajudar a aprender ou fazer pesquisas. O grande diferencial do Notebook LM em relação ao ChatGPT ou Gemini é justamente porque você pode fornecer as informações que a ferramenta irá se basear para te dar as respostas. Então, por exemplo, o ChatGPT ou o Gemini, eles são treinados com um banco de dados, né, geralmente a internet, e nem sempre tudo que está na internet é verdadeiro. E no Notebook LM, isso acontece de uma forma diferente. Você é o usuário que irá fornecer as informações para a ferramenta. Então, digamos que você, né, como usuário, sempre quer informações confiáveis. Então, você precisa ter o cuidado, né, de fazer uma curadoria de informações ou fontes de informações que são confiáveis, para que dessa forma a ferramenta possa te fornecer informações também confiáveis. Obviamente, por enquanto o site está em inglês, mas provavelmente no futuro eles vão traduzir para português. E agora a gente vai conhecer a ferramenta na prática, né? Quando você entra no Notebook LM pela primeira vez, você primeiro, né, precisa estar logado na sua conta do Google, e essa vai ser a primeira tela que você vai ver, né? Então o que ele fala, este é um Notebook LM, crie seu primeiro notebook. O que seria um notebook? Seria um caderno com temas específicos que você vai criando de acordo com a sua necessidade. Aqui em cima, do lado direito, perto da foto do usuário, a gente tem a parte de configurações. A gente tem as opções de ajuda no Notebook LM, enviar feedback, o grupo no Discord e o modo claro, modo escuro ou dispositivo. E aqui eles falam que você pode subir documentos como PDFs, formato Markdown, links de artigos de site, links de vídeos do YouTube. E a partir disso, né, essa ferramenta faz uma leitura de todas essas informações que você dá para ela. E aí você pode utilizar algumas opções. Conversar com a ferramenta pelo chat, fazer resumos e várias outras funções interessantes que eu vou estar mostrando para você. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar nesse botão criar. E aí a ferramenta vai abrir esse pop-up aqui, onde você pode adicionar as fontes, né? As fontes são, como eu falei anteriormente, podem ser arquivos no formato de PDF, texto, Markdown ou áudio no formato de MP3. Podem ser arquivos do Google Drive, tipo documentos do Google ou apresentações, links, por exemplo, artigos de site, vídeos do YouTube, mas precisa ser vídeos que tenham a transcrição disponível, ou você pode colar algum texto que você copiou, né? Aqui embaixo a gente também tem uma opção chamada limite de fontes, que o máximo de fontes que você pode colocar na ferramenta no modo gratuito é 50. Então basicamente é isso. Aqui eu vou subir as anotações de um curso de JavaScript do Guanabara que eu fiz no ano passado, justamente para vocês terem uma ideia como a ferramenta funciona. Esses arquivos estão no formato Markdown, então vou clicar aqui, né, selecionar arquivo, e vou selecionar todas as minhas anotações e vou clicar em abrir. Quando a ferramenta termina de fazer a importação dos arquivos, aqui do lado esquerdo a gente tem um painel chamado Fontes, onde a gente vai ter todas as anotações que eu fiz das aulas. Quando você clica sobre uma determinada anotação, observem o que vai acontecer.
a ferramenta, né, o Notebook LM, vai abrir a anotação e já vai fazer um resumo geral daquela determinada anotação. Então aqui ele já traz um resumo da anotação e também os principais temas da anotação. Então é uma coisa bem legal, porque às vezes você só quer estudar uma determinada anotação, né? Ou fazer uma revisão de uma determinada anotação. E aqui você já tem um resumo de tudo e dos principais tópicos. Para fechar essa anotação, basta clicar nesse ícone aqui de minimizar e aí você vai voltar para o painel principal. Aqui no painel central a gente tem um chat, né, onde você vai conversar com a IA, vai fazer perguntas para ela e com base no material que você forneceu, ela vai te dar as respostas. E do lado aqui direito a gente tem outro painel chamado Studio, onde a gente tem uma visão geral em áudio, que é como se fosse um podcast, onde duas IAs conversam sobre o tema principal das informações que você forneceu. Ainda nesse painel, a gente tem a parte de notas, onde você pode criar notas personalizadas ou pedir para a IA criar algumas anotações para você, como guia de estudo, documento de resumo, perguntas frequentes e por aí vai. Além disso, você também pode renomear o arquivo. Observem que a IA aqui ela colocou o título desse notebook como Introduction to the DOM. Só que esse não seria o nome mais correto, né? Então você pode vir aqui, ó, Introduction to the DOM e mudar o nome. Você pode colocar o nome que você quiser. Aqui eu vou colocar curso de JavaScript, por exemplo. E aí ele vai mudar aqui na parte central. Outra opção bem interessante aqui também é essa opção de compartilhar. Ou seja, você pode compartilhar esse notebook, né, de curso de JavaScript com outras pessoas. Então faz de conta que você está fazendo um trabalho na sua faculdade em grupo. E aí você reuniu todas as informações e aí você quer compartilhar com outras pessoas para elas te ajudarem a fazer o trabalho em grupo ou estudarem com você. Basta clicar nesse botão aqui e depois colocar o e-mail das pessoas que vão ter acesso a esse notebook. Então é bem legal essa parte de trabalhar em equipe, né, justamente no Notebook LM. Agora eu quero mostrar para vocês a como adicionar novas fontes no seu notebook. E para isso eu vou utilizar um vídeo do curso em vídeo também, para exemplificar para vocês. Então aqui do lado esquerdo, né, no painel esquerdo, na parte de fontes, basta clicar aqui em adicionar fonte. E aí você vai escolher o tipo de fonte que você quer adicionar, né? No meu caso vai ser vídeo do YouTube. Então eu vou clicar aqui em vídeo do YouTube. E eu vou pegar o link do vídeo que eu quero adicionar. Lembrando que o vídeo precisa ter transcrição disponível, tanto em inglês quanto em português, ou outros idiomas. O vídeo precisa ser público, então não funciona com vídeos privados e etc. Os vídeos enviados recentes podem não ser disponíveis para importação, ou seja, um vídeo que é muito novo, a transcrição pode não estar disponível. Em caso de falha de upload, pode também dar problema, que está falando aqui no Notebook LM. Então vou pegar um vídeo aqui, que é uma aula do curso em vídeo, sobre condições. Então vou clicar aqui em compartilhar, copiar o link e vou colar aqui na ferramenta. Depois é só clicar em inserir e esperar o Notebook LM fazer a leitura da transcrição. Depois que a ferramenta fizer a importação do vídeo, o ícone do YouTube vai aparecer aqui do lado esquerdo. Então observem que documentos, né, tipo PDF, Markdown e etc., vai ter um ícone de um documento. E vídeos vai ter o ícone do logo do YouTube e por aí vai, né? Então justamente para facilitar a identificação. Então aqui o vídeo já aparece, ó, condições parte 1 com o ícone do YouTube, por exemplo. Agora vamos falar sobre essa parte central, né, que é do chat. E aqui você pode conversar com o chat do Notebook LM como se fosse o chat GPT ou o Gemini, por exemplo. Aqui eu vou fazer uma pergunta para essa ferramenta. Por exemplo, o que é uma variável, por exemplo. E vamos ver a resposta que ele vai me dar.
E aqui ele já me fornece uma resposta com base no material que eu selecionei para ele, né? Então vamos ver umas coisas aqui interessantes. Por exemplo, aqui em variáveis simples ele diz armazenam apenas um valor por vez, e aqui ele me indica um número, que é o número 3. Quando eu passo o ponteiro do mouse sobre esse número 3, ele me mostra esse pop-up aqui, me mostrando a fonte de onde ele tirou essa informação. Ou seja, ele diz, na aula 15, variáveis compostas, ele tirou essa informação. E o mesmo vale para outras informações que ele mostra aqui, por exemplo, variáveis compostas. Armazenam múltiplos valores em uma única estrutura. São também conhecidas como arrays ou vetores. E aqui ele mostra o número 4, e ele fala que ele tirou essa informação dessa seção aqui, né? E o número 5 também, tá vendo? Ele mostra que ele tirou dessa parte aqui. Se você clicar sobre o número, ele vai direto para essa parte aqui. Então vou clicar sobre o número 3. E aqui ele vai me mostrar, né, de onde que ele tirou essa informação e vai selecionar o trecho de onde ele tirou. Então aqui ele mostra a aula 15, variáveis compostas. E aqui ele fala, né? Então é bem legal porque você sempre sabe de onde a ferramenta tirou essa resposta. Vou minimizar essa fonte aqui. E o mesmo vale para outras perguntas que você fizer. Outras opções que ele fornece aqui nessa parte do chat é salvar nas observações. Então quando você faz essas perguntas e obtém as respostas, você pode salvar elas se você achar necessário. Então basta clicar aqui, ó, salvar nas observações. E aí quando você salva essas observações, elas vão aparecer aqui do lado direito no painel chamado Studio. Então aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, operadores em JavaScript. Então sempre vai só aparecer aqui. Agora vamos falar um pouco mais sobre o painel do lado direito chamado Studio. Aqui a gente tem uma visão geral em áudio, que é o podcast onde duas IAs debatem sobre o material que você forneceu, né? Que eu vou mostrar mais tarde, mais no final. E aqui a gente tem outra parte também chamada notas. A gente tem a primeira opção que é chamada adicionar nota. Quando você clica aqui, você pode adicionar uma nota pessoal. Então faz de conta que você está perguntando algumas coisas aqui no chat e aí você quer fazer uma anotação relacionada a essa resposta que o Notebook LM te deu. Então você clica aqui em adicionar nota, vai abrir, né, esse painel aqui para você fazer as anotações e aí você dá um nome para a nota, por exemplo, que são variáveis. Aí vou pegar um trecho aqui, né, vou copiar um trecho. Aí você faz a sua anotação e aqui você tem algumas opções de edição. Você pode deixar títulos H1, H2, H3, deixar negrito, itálico, colocar link, fazer bullets, né, que seria listas numeradas ou listas com aquelas bolinhas. E depois, para fechar essa anotação, você clica no ícone de minimizar. E aí ela vai aparecer aqui também nessa parte de notas, né, junto com as notas que você salvou. E você também tem outras opções que são respostas que a IA gera de forma automática. Por exemplo, guia de estudo. Vamos clicar aqui para ver. Pronto, pessoal, ficou pronto. Vamos ver como que ficou esse guia de estudo. E aqui ele traz um quiz de resposta curta, traz respostas do quiz, questões para o formato de ensaio e por aí vai. Vamos ver a próxima opção aqui, que seria documento de resumo. Vamos ver, né, como ficou esse resumo, né, feito pela IA. E aqui ele traz um briefing do curso de JavaScript. Né? Então aqui, ó, ele fala introdução ao JavaScript, ambiente de desenvolvimento e por aí vai. É claro que algumas opções, né, que a ferramenta te fornece não vão ser úteis para você, mas vai depender do caso, né? Às vezes você está estudando inglês, uma opção pode ser boa, às vezes você está estudando programação, outra opção pode ser útil e por aí vai. O próximo aqui seria perguntas frequentes.
vamos ver aqui, né, como ficou essas perguntas. E aqui ele traz o que é JavaScript, quais são os principais componentes, o que é DOM e por aí vai. A próxima opção aqui é linha do tempo. Vamos ver aqui. E aqui ele traz uma linha do tempo falando sobre a história do JavaScript. Justamente porque lá no curso do Guanabara tem uma aula que o Guanabara fala só sobre a história da criação do JavaScript. E aqui foi bem legal que ele trouxe, né, vários pontos, tipo os anos e também uma breve descrição. Então essa opção aqui ela seria bem interessante, por exemplo, para fazer um resumo de um livro que conta a história da colonização do Brasil, por exemplo. Então, dependendo do contexto do assunto que você está estudando, algumas opções vão ser mais úteis e outras opções menos úteis. Continuando aqui nessa parte de estúdio, no painel direito, agora a gente vai conversar um pouco sobre a visão geral em áudio, que é justamente esse podcast onde duas IAs conversam de forma resumida sobre as informações que você forneceu dentro desse notebook, ou seja, do curso de JavaScript. E aqui a primeira coisa que você pode fazer é direcionar a conversa das IAs. Então basta clicar aqui em personalizar e aqui vai abrir esse pop-up onde você pode dizer assim, eu quero que as IAs conversem sobre esses assuntos específicos. Então você pode direcionar sobre o que as IAs vão abordar nesse podcast que elas vão fazer. Então aqui eu vou dar um exemplo. Eu quero que as IAs foquem em dois assuntos específicos, variáveis e operadores lógicos. E aí a gente vai ver se essas IAs vão realmente seguir esse prompt que eu criei. Né? E depois basta clicar aqui em gerar e esperar o podcast ficar pronto. Bom pessoal, o podcast, né, das duas IAs já ficou pronto e depois que é terminado de gerado, fica esse player de áudio aqui, onde você tem algumas opções. Você pode avaliar, né, se a discussão das duas IAs foi boa. Isso também ajuda o Google a melhorar o algoritmo, né, a IA do Notebook LM. Você pode clicar nesse botão para compartilhar esse podcast de forma pública, né, para outras pessoas acessarem. Você também tem essa opção aqui chamada modo interativo, que ainda está em beta. Eu tentei, fiz um teste, mas não funciona muito bem. Mas o objetivo é o quê? Enquanto as duas IAs estão discutindo no podcast, quando você clica nesse botão modo interativo, você pode fazer uma pergunta para as IAs. Ou seja, ao mesmo tempo que as IAs estão conversando, você pode entrar dentro da conversa como se você estivesse participando do podcast e redirecionar a conversa delas. Então você pode, por exemplo, perguntar assim, mas como que cria uma variável? E aí as IAs vão interagir com você e vão redirecionar a conversa com base naquilo que você perguntou para elas. Esse seria o modo interativo. Quando você clica nesses três botões aqui, né, nesses três pontinhos, você tem algumas opções aqui para mudar a velocidade, deixar mais rápido, deixar mais lento e baixar o áudio. Aí você pode escutar, por exemplo, no seu celular ou excluir esse podcast. Outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente em relação às notas é que quando você clica nesses três pontinhos aqui, você tem algumas opções. Você pode converter as suas anotações para notas em fonte, ou seja, todas essas anotações aqui que você fez, você pode converter elas para a parte de fontes. Então, às vezes são anotações pessoais ou ideias que você teve, e aí você pode converter elas para essa parte de fontes, se você quiser, é claro. E aqui você tem outra opção também, que é de excluir todas essas anotações que você fez. E agora eu gostaria de dar uma amostra do podcast para vocês. Se você entende inglês, você vai conseguir compreender, mas se você não entende, você vai ter que esperar sair na versão em português. Então vamos ver aqui. Alright, let's dive into the world of JavaScript. We're taking a deep dive today into variables and logical operators. They're kind of like the fundamental building block. Oh yeah, totally. Então aqui a primeira IA, né, ela falou que vamos aprofundar, né, vamos mergulhar
no assunto hoje, qual que seria? Aí ela diz que seria variáveis e operadores lógicos. The essential ingredients you'd find in any JavaScript recipe, right? Exactly. And to help us break it all down, we've got a bunch of JavaScript lessons and tutorials here like Aula 1, o que o JavaScript é capaz de fazer, and Aula 2, como chegamos a... Como vocês perceberam, a conversa soa bem real, bem natural, e isso que é o legal dessa parte de podcast. Eu também vou dar uma amostra para vocês verem como que funciona a parte de modo interativo. Então, enquanto as duas IAs estão conversando, eu vou avançar um pouco o podcast mais para a parte do meio, justamente para vocês verem como funciona essa parte de modo interativo. That calculates a car's speed using variables. Oh yeah, I remember that one. Agora eu vou clicar no modo interativo enquanto as IAs estão conversando, só para vocês verem. Pretty simple, but it shows how we can... Você também precisa, permitir que o seu microfone funcione. Por quê? Porque você vai interagir com as IAs pela voz, não por texto. Ainda no painel aqui do lado direito, vai abrir essa nova tela aqui, onde vai ter um botão escrito participar, um botão de play e um outro botão para você recomeçar a conversa. Então eu vou clicar aqui no botão de play. Alright, let's dive into the world of JavaScript. We're taking a deep dive today into variables and logical operators. They're kind of like the fundamental... E aí as duas IAs recomeçaram o podcast nesse modo interativo. Building blocks? Oh yeah, totally. Like the essential ingredients you'd find in any JavaScript recipe, right? Exactly. And to help us break it all down, we've got a bunch of JavaScript lessons and tutorials here, like Aula 1, o que JavaScript é capaz de fazer, and Aula 2, como chegamos até aqui. We'll sit through those and bring out the most important stuff for you. E é bem legal que eles também conversam em português, eles falam algumas coisas em português, só com aquele sotaque de gringo, E agora, enquanto as IAs estão conversando, eu vou clicar no botão participar para vocês verem como que funciona esse modo de interação. And you know what's really fascinating? How JavaScript itself has evolved so much over the years. It's crazy, right? Started... Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Ou seja, vocês perceberam que a IA falou que tinha um ouvinte que gostaria de compartilhar alguma coisa. E vocês observam que quando eu cliquei no botão de participar, ainda não carregou, E é justamente por isso, nessa parte que ainda não está funcionando direito, pelo menos para mim, e é justamente por isso que eu não utilizo esse modo interativo ainda, Justamente porque ainda está na fase beta e não está funcionando direito. Eu espero que tenha dado para vocês terem uma noção de como que vai funcionar esse modo interativo, mas na Google I.O. eles fizeram uma demonstração de como que vai funcionar essa parte de modo interativo quando a ferramenta estiver pronta, quando eles terminarem o desenvolvimento completo do Notebook LM. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar a versão final dessa parte de modo interativo. Então a gente vai ver aqui nessa parte do vídeo aqui. Prototype a new feature with Gemini, and it's called Audio Overviews. Notebook LM is going to take all the materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. Let's take a listen. So let's dive into physics. What's on deck for today? Well, we're starting with the basics. Force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Ah, yes, this is where multimodal really shines. Now, it generated this audio discussion based on that text material. And what's amazing... Até aqui, a gente já observa que está quase semelhante àquela questão, de você poder interagir com o podcast, mas aqui já vai ser bem mais, a interface já está bem melhor construída. Is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap, join. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea.
Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so first, imagine a basketball just sitting there on the court. It's not moving, right? That's because all the forces acting on it are balanced. The downward pull of gravity. Pretty cool, right? I gotta say, the first time my son heard this, you should have seen how big his eyes got. Because he was gripped. They were talking to him. He was learning science through the example of basketball, his favorite sport. Now what's interesting is under the hood, you saw that Jim and I had used some of the concepts of gravity, Sir Isaac Newton, but nothing in there was about basketball. It connected the dots and created that age-appropriate example for him. And this is what's becoming possible with the power of Gemini. Bom, e basicamente é isso, né? Vocês viram que até a IA, ela mudou o tom de voz quando ela viu que era uma criança que estava fazendo a pergunta, né? Ela ficou mais animada aí. Então, esse seria o modo interativo no produto final, né? Que seria o notebook. O notebook LM ainda é um produto que está em fase de desenvolvimento. Mas isso seria a visão do Google para o produto final, do modo interativo, claro. Bom, pessoal, a gente já está quase chegando no final e eu gostaria de mostrar só mais uma coisa. Como que vocês criam novos notebooks com assuntos diferentes. Então é bem simples. Para você sair desse modo aqui do curso de JavaScript, você clica no logo, nesse logo aqui preto, né, do notebook LM. Você clica nele. E aí você vai ser levado para a página inicial, onde você vai ter todos os seus notebooks com assuntos específicos. E aqui você pode criar um novo notebook, pode mudar a visualização para a lista e também mudar a maneira como você ordena, né? Dos mais recentes, por título ou compartilhados com você, né? Por exemplo, outros notebooks que pessoas compartilharam com você, também você pode colocar nessa parte de lista aqui. E basicamente é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode estar comentando aqui nos comentários. E também os links, eu vou deixar todos os links na descrição. Tanto do notebook LM quanto esse vídeo da Google I/O também. Então beleza? Até mais.